A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. Temos que pedir o Espírito Santo sempre, porque só Ele pode nos revelar Deus. Vamos aprender com o Padre Léo. Você, se quer ser cheio do Espírito Santo, você precisa pedir o Espírito Santo. Jesus falou: se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai não dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Então é preciso pedir o Espírito Santo. É preciso impor as mãos, sim. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Vocês já receberam o Espírito Santo? Perguntava os apóstolos aos cristãos de Éfeso. Nós nunca nem vimos falar no Espírito Santo. Então impuseram as mãos sobre eles e logo em seguida ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a rezar em novas línguas. Nós estamos envenenando o Espírito Santo, com um falso intelectualismo. Gente, a pior ciência que existe é a falsa ciência. Triste de uma pessoa que se acha doutor, triste de uma pessoa que se acha especialista, porque quem é não fala. Quando a pessoa é especialista mesmo no assunto, ela é humilde. Agora, quando uma pessoa precisa falar dela, eu tenho esse título, eu tenho esse cargo, porque eu fiz pós-graduação em pneumatologia carismática na Universidade Harvard, vai para os raios que pada. Demonstre o falso intelectualismo, o intelectualismo de livro. Tem gente que conhece o Espírito Santo, sabe tudo sobre o Espírito Santo dos livros, porque é capaz de inclusive falar, vai dar uma palestra no grupo de oração. Meu Deus, está lá aquelas velhinhas analfabeto, e ele vai lá na frente falar da proposição pneumatológica do ruar, segundo a metafísica das epístolas paulinas. A pessoa fica, meu Deus, que coisa. Não gravou uma palavra que ele falou, porque conhece o Espírito Santo de livro. O Espírito Santo bíblico é aquele que transformou ignorantes em doutores, e não o contrário. É aquele que pegou um Pedro ignorante, um pescador da Galileia, e o fez falar com uma intrepidez espetacular, que com um único sermão converteu 3.000 pessoas. Eu conheço padre que já fez 3.000 sermões, não converte ninguém, nem ele, porque faz no intelectualismo. O Espírito Santo nos revela as obras que Deus nos prodigalizou, mas nós estamos envenenando o Espírito Santo com o intelectualismo falso, com esse racionalismo, achar que tem explicação para tudo, acha que a ciência explica tudo, e aí nesse caso a fé vira uma coisa de gente ignorante. Porque a pessoa não tem explicação para as coisas, quem não tem explicação científica para as coisas, então coloca Deus como explicação. Não, isso é veneno. A nova era é especialista em espalhar esse veneno, está distribuindo esse veneno de grátis,
E tem um monte de gente tomando, envenenando. Por isso não reflete mais no rosto aquela alegria do rosto de Deus. Por isso não vibra mais com os prodígios de Deus, as obras que Deus nos prodigalizou. Quando eu falei que hoje de manhã eu falei que você precisa acordar um dia de madrugada para ver o dia amanhecer. Mas infelizmente muitos vão ver o dia amanhecer, vão lá na praia, vão ver as ondas, vão olhar para um jardim, mas não vão se extasiar. Perderam, por causa da rotina, perdeu a capacidade do êxtase, a capacidade do vislumbre, a capacidade da intrepidez, a capacidade de saborear. Por quê? É o texto que nós estamos meditando. Só o Espírito Santo conhece as profundezas de Deus. E só o Espírito Santo, que é conhecedor das profundezas de Deus, pode nos revelar Deus. E pode nos revelar a obra de Deus. E pode nos revelar o outro que contém essa obra de Deus. Só no poder do Espírito Santo você consegue olhar para o corpo de uma pessoa e enxergar além da beleza física, muito além. Renova meu ser, renova minha vida com teu poder, com tua unção, com tua presença. Vem Espírito Santo e renova o que sou, renova minha vida com teu poder, com tua unção, com tua presença. Espírito Santo e transforma meu ser, transforma minha vida com teu poder, com tua unção, com tua presença. Vem Espírito Santo e transforma o que sou, transforma minha vida com teu poder, com tua unção, com tua presença. Espírito Santo, ilumina meu ser, ilumina minha vida com teu poder, com tua unção, com tua presença. Vem Espírito Santo, ilumina o que sou, ilumina minha vida com teu poder, com tua unção, com tua presença. Espírito Santo e santifica meu ser, santifica minha vida com teu poder, com tua unção, com tua presença. Vem Espírito Santo e santifica o que sou, santifica minha vida com teu poder, com tua unção, com tua presença. Espírito Santo e restaura meu ser, restaura minha vida com teu poder, com tua unção, com tua presença. Vem Espírito Santo e restaura o que sou, restaura minha vida com teu poder, com tua unção, com tua presença. Tua presença, com tua presença, com tua presença, com tua presença. Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti, e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos lendo nesses dias a oração sacerdotal de Jesus e estamos um pouco refletindo sobre a nossa vida de oração. Nesta novena de Pentecostes, ver Jesus que reza por nós, intercede por nós, realmente anima o nosso coração a nós, junto com a Igreja inteira, com a Virgem Maria, entrarmos no cenáculo para pedir o dom do Espírito Santo. Veja, pedir o dom do Espírito Santo é uma realidade que nós devemos pedir e pedir sempre, né? É por isso que a Igreja quer que nós tenhamos uma esperança arraigada neste auxílio de Deus, nessa realidade de que Deus vem em nosso auxílio. Eu disse que nesses dias eu iria refletir sobre as 3 virtudes teologais que a nossa vida de oração é exatamente isso. Uma renovação, atos de fé, esperança e caridade. A fé, esperança e caridade. Rezar é isto. Ontem falávamos da fé. A fé que nós temos na manifestação do nome de Deus em Jesus Cristo crucificado que morreu por nós. Agora vamos ver a esperança. Esperança de quê? Bom, algumas pessoas pensam que a virtude da esperança, ela tem como objeto principal a certeza de que nós seremos salvos e iremos para o céu. Veja, na verdade essa certeza ela não é possível neste mundo. Nós podemos ter sim uma certeza, a certeza de que Deus virá em nosso auxílio nas nossas necessidades. No Evangelho de hoje Jesus fala que Ele vai para junto de Deus. E nós permanecemos no mundo. Mas exatamente porque nós recebemos a palavra de Deus, o mundo nos odeia. E Jesus, então, intercede por nós, pedindo que nos guarde do maligno. E a forma como Jesus quer nos guardar do maligno é exatamente a sua palavra em que Ele nos santifica através da verdade. A verdade de Deus manifestada na sua palavra nos santifica e faz com que nós tenhamos os auxílios e as graças para, então, permanecermos firmes. Isto é o objeto da nossa esperança. Ou seja, a esperança cristã nos diz que é certeza absoluta. Eu terei sempre Deus auxiliante do meu lado. Eu terei sempre Deus que me ajuda no momento da provação e no momento que eu mais necessito, mesmo que eu não sinta, eu tenho esta certeza, porque Ele vem em nosso auxílio. Então,
não dá para a gente ter esperança e certeza de que nós iremos para o céu, porque tem um outro lado da moeda. Ou seja, eu tenho certeza que Deus está me auxiliando para ir para o céu, mas eu não consigo ter certeza que eu vá corresponder, não é? Então, qual é a esperança cristã? É a esperança no Deus auxiliante, no Deus que vem em nosso encontro e nos auxilia. Na oração, nós temos essa certeza, que Ele vem até nós e Ele vai nos auxiliar. O Espírito Santo está agindo, está nos auxiliando. Existem duas formas concretas através das quais o Espírito Santo atua na vida dos seres humanos. Uma é quando acontecem desgraças, provações na nossa vida. Ali, parece que não, mas ali tem uma presença divina. Deus que nos convida, né, a cairmos em nós mesmos, como o filho pródigo, lá quando ele viu a comida dos porcos, e nós nos convertermos. E a segunda ação do Espírito Santo é através da pregação da palavra. Então, vejam que o Evangelho de hoje, Jesus fala dessas duas realidades, do mundo, das provações, das desgraças, e da palavra que nos santifica. Esta é a ação concreta, real do Espírito Santo nas nossas vidas no dia a dia. Nos nossos dias não faltarão cruzes, e no meio dessas cruzes não faltará a palavra de Deus que ilumina nossa inteligência e convida a nossa vontade para sermos melhores e chegarmos a amar Jesus. Então, a esperança cristã, o Espírito Santo está do nosso lado, o Espírito Santo está conosco. Se nós, como os apóstolos medrosos, não é, às portas fechadas, com medo dos judeus, vivemos uma tribulação, saibamos, o Espírito Santo vem para nos iluminar em nosso auxílio. Ele vem, Ele nos socorre sem demora. É uma certeza. Esta é a esperança cristã. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem Espírito Criador, fonte viva de amor, enche o meu coração com os teus 7 dons. Eu quero transbordar. Vem, ó meu Consolador, toda lágrima enxugar. Livra-me de todo mal, eu quero anunciar. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Transbordarei, transbordarei de esperança, de esperança. Transbordarei, transbordarei de esperança, de esperança, pela virtude do Espírito Santo, do Espírito Santo. Ser sinal de Pentecostes, partilhar com toda a igreja o batismo no Espírito. Eis-me aqui, envia-me, Senhor. Ser profeta da esperança, anunciar Jesus ao mundo, espalhar sua santidade e o seu amor. A salvação chegou, a salvação chegou. Transbordarei, transbordarei de esperança, de esperança. Transbordarei, transbordarei
Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. O respeito à vida humana. O homicídio voluntário. Número 2268 e 2269. O quinto mandamento proscreve como gravemente pecaminoso o homicídio direto e voluntário. O assassino e os que cooperam voluntariamente com o assassinato cometem um pecado que clama ao céu por vingança. O infanticídio, o fratricídio, o parricídio e o assassinato do cônjuge são crimes particularmente graves, devido aos laços naturais que rompem. Preocupações de eugenismo ou de higiene pública não podem justificar nenhum assassinato, mesmo a mando dos poderes públicos. O quinto mandamento proíbe que se faça algo com a intenção de provocar indiretamente a morte de uma pessoa. A lei moral proíbe expor alguém a um risco mortal sem razão grave, bem como recusar ajuda a uma pessoa em perigo. A aceitação pela sociedade humana de condições de miséria que levem à própria morte sem se esforçar por remediar a situação constitui uma injustiça escandalosa e uma falta grave. Todo aquele que em seus negócios se der a práticas usurárias e mercantis que provoquem a fome e a morte de seus irmãos, comete indiretamente um homicídio, que lhe é imputável. O homicídio involuntário não é moralmente imputável, mas não está isento de falta grave quem, sem razões proporcionais, agiu de maneira a provocar a morte, ainda que sem a intenção de causá-la. Se sobrasse apenas uma corda do meu violão, se sobrasse apenas um suspiro no meu coração, se sobrasse apenas um acorde, apenas um som, apenas um tom, apenas um dom. Eu sei que eu pediria o que estou pedindo. Apenas um som, apenas um tom, apenas um dom. Fraternidade, 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 Senhor, e uma canção de amor fraterno, canção de amor por este mundo carente de amor.
O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. No dia 4 de junho, nós celebramos São Francisco Caracciolo. Ele nasceu no ano de 1563. Estamos aqui na região da Itália. O seu nome de batismo era Ascânio Caracciolo. Ele teve bons estudos, logo que começou a ler e escrever, rezava sempre o ofício de Nossa Senhora e tinha um coração aberto às coisas de Deus. Mais tarde, ele decidiu se tornar sacerdote, pegou o resto de sua pequena herança, que lhe era de direito, doou aos pobres e passou a viver a vida sacerdotal. Mas ainda via que dentro de si o seu coração procurava um outro caminho. E então, por um erro do carteiro da época, lhe entregaram uma carta que na realidade era para uma outra pessoa que tinha o mesmo nome. E o conteúdo da carta era um pedido que 2 outros padres faziam para que Ascânio, o homônimo dele, lhe ajudasse na constituição de uma nova ordem religiosa. E no fim esta carta chegou a São Francisco Caracciolo e ele então aceitou aquilo como ponto da divina providência agindo na sua vida. E ele então se comunicou com o padre Agostinho e os demais que escreveram aquela carta e eles iniciaram a obra dos clérigos regulares menores. Qual era o objetivo? De reunir padres para viverem em comunidade sob uma regra, mas fazendo os votos da vida religiosa e tendo vida contemplativa, mas ao mesmo tempo uma vida ativa de anúncio do Evangelho e principalmente de catequese, num tempo que se faz pós a Reforma Protestante, e nesse sentido era necessário catequizar muito, mostrando a fé católica. Por isso, os clérigos regulares menores, eles começam desta forma. A fundação é aprovada pelo Papa e eles fazem 3 votos costumeiros: obediência, pobreza e castidade. Mas Francisco Caracciolo acrescentou um 4º voto, que seria o voto de nunca aceitar nenhuma dignidade eclesiástica, nenhum cargo de tamanha responsabilidade e prestígio diante da Igreja, a não ser que fosse mesmo dentro da própria ordem e para benefício dos clérigos regulares que estavam ali para contemplar e servir a Igreja através de uma vida ativa. Assim, Francisco levou uma vida sempre humilde, de profunda contemplação. É conhecido que ele fazia também diversas penitências e de coração aberto aos pobres e ao anúncio do Evangelho. Ele se santificou vivendo em comunidade com outros padres e também com os votos que fez. Ele terminou a sua vida no ano de 1608 e depois a obra continuou produzindo muitos outros frutos na evangelização. Peçamos hoje a intercessão de São Francisco Caracciolo. Seu nome civil passou a Francisco quando então ele fez os votos. Rezemos com você e por você. Ó Pai, como ensinastes a vossa Igreja que todos os mandamentos se resumem em amar a Deus e ao próximo, concedei-nos, a exemplo de São Francisco Caracciolo, praticar obras de caridade, para sermos contados entre os benditos do vosso reino, que por suas preces alcancemos segundo a vontade de Deus o que pedimos nesta oração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Francisco Caracciolo, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
naqueles que tu amas. Quero amar-te mais, bem mais que a mim, naqueles que tu amas. O teu amor me conquistou, tua Me alcançou. Como não te adorar, me entregar, corresponder ao teu amor que feriu meu coração e me ergueu no céu perdão. Todo louvor a ti, aquele que tudo em mim realizou. Não posso mais reter em mim todo esse amor. Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus. Maria é mãe, mãe de Cristo, mãe da inteira humanidade, modelo para toda a maternidade humana. Todas as mães terrenas veem nela o verdadeiro significado da própria missão: dar a vida e continuar a cultivá-la na totalidade da sua expressão. Mães que me escutais, como é grande a tarefa que Deus vos confia. Como é importante o vosso papel na educação dos filhos, fruto do amor familiar. Penso nas mães cristãs que souberam no passado e continuam ainda hoje a desempenhar o seu papel com abnegação, espírito de sacrifício e fidelidade, transmitindo no seio da família a fé e os perenes valores cristãos. Penso também em vós, mães dos sacerdotes, associados por um título particular à obra salvífica de Cristo, da qual os vossos filhos são apóstolos e servidores privilegiados. Na Mãe de Deus vós encontrais sustento, especialmente nos momentos de dúvida e de provações. Contemplando-a, podeis compreender como são verdadeiras as palavras do apóstolo Paulo. Porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que este fosse o primogênito de muitos irmãos. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus.